Fala galera, eu sou um cara qualquer. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês o quanto é difícil a gente conversar ou tentar debater com um militante. Eu já vou avisando para vocês que eu vou xingar algumas vezes, porque na verdade eu não vou xingar aqui, mas eu vou mostrar para vocês os xingamentos que eu fiz aí durante a discussão que eu tive e vocês vão entender. Cara, é a mesma coisa de você estar conversando com um NPC de um jogo, porque ele só responde as mesmas coisas. Tudo começou quando eu fiz aquele vídeo sobre a série da Netflix de Alexandre o Grande. Não sei se vocês lembram, mas tá aqui no canal, é só procurar. Eu notei que muitos inscritos acharam normal e até falaram que sempre souberam que na Grécia era assim mesmo. O negócio de gay era normalizado e às vezes até incentivado. Eu sei que não era bem assim, mas o pessoal já aprendeu desse jeito, então como que eles saberiam que não era? Eu não tenho autoridade moral de professor, eu nunca estudei o suficiente para me passar uma aula para vocês. Eu até coloquei na comunidade algo como: estão reescrevendo a história todos os dias, e uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade para muitos. Como eu tinha dito, muita gente estava falando: ah, mas você está reclamando de uma coisa que era normal na Grécia. Eu falei: cara, não era normal. Você falar que o Alexandre lá era bi, pode até ser, mas não tem registro histórico disso, tá? Aí, o que eu pensei? Vou na cara e na coragem, eu não tenho contato dele, mas tem um Instagram público, né? Então vou mandar uma mensagem aí pro Thiago Braga, do Brasão de Armas. Eu peguei e mandei o seguinte: boa tarde, Thiago. Sou muito fã do seu conteúdo. Também produzo vídeos lá, mas não tem comparação com o que você traz de conhecimento. Queria saber se pretende um dia fazer um vídeo a respeito do que a galera distorce e cita autores contemporâneos para afirmar que a Grécia Antiga era uma sacanagem a céu aberto, onde a homossexualidade não era só permitida, mas incentivada. Abração e desculpa o incômodo. Eu mandei isso, ele nem respondeu, mas por coincidência ou não, muita gente deve ter perguntado para ele isso. Ele fez um vídeo falando a respeito. Cara, e o vídeo é muito bom. Eu aconselho todo mundo a ir assistir o vídeo que ele fez. Ele lá fala assim de maneira ampla que, claro, a homossexualidade existia na Grécia, mas não era o que pregam hoje em dia, como se a Grécia fosse o paraíso gay na Terra. E com isso eu coloquei no meu Twitter, eu coloquei o seguinte: como eu tinha dito no meu vídeo sobre Alexandre, muita gente já tem hoje uma visão distorcida sobre o que foi a Grécia Antiga e acha que lá era uma putaria a céu aberto. O Brasão de Armas acaba de soltar um vídeo explicando melhor o assunto. Quer dizer, eu fiz um jabazinho ali porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem o quanto que a ideologia hoje ela modifica aí a história. Acontece que Lacrola não pode ver você falando a verdade. E simplesmente teve um Lacrola que me repostou falando o seguinte: agora os conservadores estão invalidando a homossexualidade da Grécia Antiga. Eu até respondi assim: conservadores igual história. Consertei pra você, porque não é os conservadores que estão invalidando o que eles falam sobre a Grécia Antiga, mas a própria história. E a partir daqui, galera, preparem-se aí o coraçãozinho para não ficar com muito ódio, porque é a mesma coisa de você estar conversando com um NPC, com um papagaio que só repete as mesmas coisas. Essa conversa é pública, tá, pessoal? Ela tá lá no Twitter, então quem quiser olhar, tá lá. Não é nada privado. Aí a pessoa colocou aqui: a história, vaso do século V de Cristo, vai nos avisando qualquer coisa. Aí colocou uma imagem de um quadro aqui e tal. Nessa hora eu notei que a pessoa não assistiu o vídeo, então o que eu fiz? Como um ser humano iluminado que eu sou, eu fui lá, peguei o vídeo inteirinho do Brasão de Armas e cortei exatamente a parte em que ele fala sobre os vasos. E eu vou deixar o trechinho aqui para vocês. Se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de artes, vasos, pinturas da Grécia Antiga que possivelmente representam relacionamentos homossexuais. Mas sabe o que essas pinturas provam pra mim e pra você? Que existiam homossexuais na Grécia Antiga. Que surpreendente, né?
Só para você ter uma ideia da fragilidade desse argumento, o professor Dover faz uma referência a 600 vasos no seu livro que podem ou não indicar o homossexualismo, como ele mesmo menciona aqui na página 207, na seção Lista de Vasos. Mas esse número é ínfimo quando a gente compara com o corpo de evidências. Só na Ática, região de Atenas, foram encontrados mais de 80 mil vasos, ou seja, nem 1% desses vasos representam as supostas evidências da homossexualidade na Grécia Antiga. Certo, eu rebati o que ele falou com um trecho de uma pessoa que entende de história. E o que ele respondeu? O vaso ainda continua sendo do século V a.C., mostrando que a homossexualidade era uma realidade na Grécia. O que eu respondi já meio puto? Eu coloquei o seguinte: tão burro que a questão nunca foi ter ou não homossexuais, e sim se era uma coisa generalizada como o pessoal do Vale prega. Vai estudar seu corno. Mas você já viu que eu já tava me apelando, né? Porque eu tô mostrando fonte, eu tô mostrando argumentos, e a pessoa fala, não, mas tem vaso, então a questão não era se tinha ou não. Aí simplesmente ele me respondeu assim: energúmeno, o próprio Aristóteles fala do comportamento homossexual como algo natural na Grécia. Você pode chupar as bolas desse Tiago à vontade, que nada vai mudar a história documental. Presta atenção nisso, nada vai mudar a história documental. E eu queria frisar nisso, pessoal, porque é exatamente o que esse cidadão tá falando. O próprio Aristóteles fala, ele assistiu o vídeo, aí eu coloquei, claro, ele que estuda tá errado, e tu um Zé Ninguém tá certo, piada demais. E coloquei o trecho do Tiago Braga, do Brasão de Armas, falando exatamente sobre os 3 mais famosos filósofos gregos, sendo que os 3 condenam aí a prática de homossexualidade. E mais uma vez eu vou deixar aqui o trecho para vocês, porque eu sou muito bonzinho, né? Todos os 3 maiores filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, consideravam a conduta homossexual como intrinsecamente vergonhosa, imoral e, na verdade, depravada. Ou seja, todos os 3 rejeitaram o eixo da ideologia e do estilo de vida gay moderno. Aliás, o próprio professor Fiennes aqui mostra que o professor Kenneth Dover, aquele mesmo autor que popularizou a narrativa da Grécia gay, admite que o Sócrates descrito por Xenofonte condena o relacionamento homossexual. No caso de Platão, o professor mostra que, embora na sua obra Simpósio ele celebre o romance etéreo entre o homem e o garoto, que se resume essencialmente ao sentimento, ele condena abertamente a prática sexual, como fica claro nas suas obras Leis, República e Fedro, e até mesmo na obra Simpósio. E ainda mais explícita é a abordagem de Aristóteles. O professor mostra aqui na página 5 que, quanto a Aristóteles, há um consenso acadêmico generalizado de que ele rejeitou a conduta homossexual. Na verdade, tal conduta é frequentemente representada por Aristóteles, em alguns casos diretamente e em outros casos por sugestão de um palestrante, como intrinsecamente perversa, vergonhosa e prejudicial, tanto para os indivíduos envolvidos como para a própria sociedade. Palavras bem duras e diretas para quem costuma citar a Grécia e o povo grego e os pensadores gregos como exemplos da aceitação homossexual. E se você chegou até aqui, deixa uma pizza de calabresa aí nos comentários. Vai ajudar a engajar o vídeo, vai chegar mais pessoas e vocês vão estar me ajudando bastante. Aí o que a pessoa falou? O NPCzão, claro, Aristóteles está errado e esse fubango do vídeo que está certo. Cara, olha que difícil de falar com a pessoa. O Tiago Braga tá falando o que Aristóteles pensava, mas pro frescolão, não, Aristóteles pensava diferente. Um tá usando documentos para falar o que Aristóteles pensava. O outro simplesmente está repetindo uma papagaiada que vem sendo difundida há muito tempo. Aí ele colocou ainda o seguinte: imagine ignorar os sábios gregos como Aristóteles disseram em vida sobre a homossexualidade ser um comportamento natural na sociedade, tendo centenas de vasos gregos representando exatamente o mesmo que está escrito. É ser muito burro. Ai, cara, é tipo assim, eu não aguento. Aí eu coloquei o seguinte: velho do céu, como que aguenta militonto burro? No vídeo que passei, o cara fala pensamentos do próprio Aristóteles, mas quem sabe o que Aristóteles falou é o Edward do Twitter.
Quanto aos vasos, foram 600, só que num corpo de 80 mil. E eu te pergunto, você acha que esse idiota que eu tava debatendo, ele vai assistir o vídeo, vai procurar as fontes originais? Porque o Thiago Braga deixa todas as referências que ele usou para fazer o vídeo ali na descrição. Eu tenho certeza que não, cara. Simplesmente para ele é aquilo, pronto, acabou. Grécia era um puteiro a céu aberto e onde todo mundo era gay e foda-se, era uma coisa normal. Não, cara, o vídeo do Thiago Braga explica muito bem sobre essa questão. Existia? Claro que existia, sempre existiu. A questão que não era uma coisa como é divulgada hoje em dia. Hoje em dia, se você for lá no Twitter, você vai ver que a Grécia é colocada como paraíso para os gays. Ainda mais hoje, né, que parece que foi permitido o casamento gay. Mas uma coisa é a Grécia hoje e outra coisa é a Grécia antigamente. Como o Thiago Braga fala, a Grécia era formada por várias cidades e cada cidade tinha ali suas leis, seus costumes, sua cultura. Falar que a Grécia antiga era isso ou aquilo é errado. E a maioria das coisas que o pessoal coloca como verdade hoje não existem nas fontes primárias. Mas eu quero saber de vocês. Vocês têm paciência para ficar debatendo com gente estúpida? Às vezes eu tenho, às vezes não. Às vezes eu me estico, às vezes eu só mando se fuder mesmo. Desculpa o palavreado, tá, pessoal? Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilha se puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.